Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Uma Linda História de Amor. O título dessa primeira semana, Aplicar a Palavra nas Relações Pessoais. E o título da segunda-feira, Uma Vida da Igreja com Realidade. O versículo Colossenses 3:23, que diz: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E obrigado pelo fluir do Teu rio da graça todos os dias para cada um de nós. Esse fluir que nos traz as Tuas riquezas, aquilo que Tu és. É esse fluir, Senhor, que nos enche de alegria, nos enche com a Tua graça, também nos traz Tua misericórdia. Por Ele podemos desfrutar tudo o que Tu és e também por Ele podemos servir ao Senhor. Não queremos, Senhor, fazer uma obra nossa, algo que venha de nossas mãos, algo que nós tenhamos sempre o controle. Nós queremos que tudo venha de Ti, do início ao fim. Por isso, Senhor, ensina-nos a viver pelo fluir do Teu rio da vida, pelo fluir do Teu Espírito, sendo guiados pelo Teu Espírito, não pelas coisas que nós achamos, pelas coisas que nós sentimos, pelas coisas que nós vemos. Não há sentido em ter um viver que não Te agrade. Por isso, Senhor, nós queremos ter um viver na Tua presença, um viver segundo a Tua palavra, segundo a Tua justiça, seguindo o Teu Espírito. Esse é o desejo do nosso coração, amado Senhor. Esse é o viver que nós queremos diante de Ti, um viver que produza frutos, mas não algo de nossas mãos. Um viver que produza os frutos do Espírito, produza tudo o que vem de Ti. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, título da segunda-feira, Uma Vida da Igreja com Realidade. Em Mateus 28, irmãos, no último versículo, os últimos versículos de Mateus, do Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus nos dando uma grande comissão, não é? Então ele se aproximou dos discípulos e lhes disse, né, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, aqui, irmãos, é uma comissão não só para o Evangelho da Graça, para pregar o Evangelho, para salvar as pessoas, mas principalmente para o Evangelho do Reino, que é ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou. Então, o Evangelho do Reino não é um Evangelho, por exemplo, como o Evangelho da Graça, que mostra a salvação, e aí a pessoa recebe a salvação crendo, e ali está resolvido. Uma vez que a pessoa creu, ela foi salva. Então o trabalho está encerrado. A pessoa pode ir e viver do jeito que ela quiser. Não foi isso que o Senhor disse. Então irmãos, após o Evangelho da Graça ser pregado, o Evangelho do Reino precisa ser pregado também. Quer dizer, as pessoas precisam aprender a guardar aquilo que o Senhor ordenou. Aprender a viver de acordo com a realidade do reino dos céus. Então perceba que o Evangelho do Reino não é um Evangelho que você simplesmente faz uma pregação. Por isso, irmãos, nós temos esse encargo. O Senhor tem nos dado o encargo da colportagem, que semeia um livro para a pessoa. A pessoa, muitas vezes, nós saímos para orar, a pessoa recebe a oração, ou às vezes ela recebe a oração com pressa. E aí, irmãos, é semeado um livro. Esse livro, ele contém o Evangelho do Reino. Ele contém, pelo menos, algumas partes daquilo que o Senhor nos ensinou a guardar. Por meio desses livros, muitas vezes as pessoas que não tinham nem acesso à Bíblia ou não entendiam a Bíblia, achavam que a Bíblia era um livro difícil de se entender, elas começam a ler e elas percebem, olha só, mas está falando daquele trecho da Bíblia que eu não conhecia ou talvez eu nunca entendi. E a Bíblia, então, a palavra, ela se abre. Por isso, irmãos,
nós temos esse encargo, recebemos do Senhor para avançar o Evangelho da Graça e também o Evangelho do Reino. Então aqui no primeiro parágrafo do Alimento Diário, fala sobre a situação na África, a gente fica bastante encorajado. Uma igreja que se levantou com vários irmãos dispostos a serem aperfeiçoados para ali também, no continente africano, se tornarem esses que levam a palavra, o Evangelho do Reino, a salvação às pessoas. Hoje, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor nos deu várias ferramentas para que nós, cada vez mais, pudéssemos levar adiante essa grande comissão que o Senhor nos deu. Então, nós temos, a comportagem, nós temos o Posso Orar por Você, e não só ferramentas para a pregação, mas também para o acolhimento. Então, nós temos as redes de cuidados espalhadas por todo o país, por toda a América do Sul, quiçá pelo mundo inteiro. Se você está com o seu alimento diário na mão, você olhar na contracapa, você vai ver que ali no final tem um QR Code. Esse QR Code, se a pessoa ela escanear no celular e ela, por exemplo, quiser ter mais contato, porque ela gostou da palavra, porque o Senhor tocou com essa palavra, se ela quiser, por exemplo, uma oração, ela escaneando esse QR Code, que é algo muito comum hoje, o contato dela vai para alguém de uma rede de cuidado da cidade dela, onde ela pode então receber atenção, receber cuidado, ou seja, onde ela pode ser ensinada a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Então a tecnologia, irmãos, que se apresenta diante de nós, com a bênção do Senhor, nós usamos, irmãos, para ganhar as pessoas. Paulo, irmãos, ele tinha esse mesmo sentimento. E Paulo, quando ele passou pela cidade de Timóteo, ele percebeu, esse é um jovem que pode ajudar bastante na obra, no Evangelho. Ele percebeu que, apesar de ser judeu, Timóteo não era circuncidado. Ele circuncidou Timóteo, irmãos, por entender que aquilo ajudaria aos judeus receberem a palavra de Timóteo. E é um princípio que o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. 1 Coríntios 9, ele diz assim, a partir do versículo 20: Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer, Paulo aproveitava as oportunidades, aquilo que ele via, para pregar o Evangelho, para salvar as pessoas, para ganhar as pessoas. Lembra quando ele estava, isso em Atos 17, ele estava em Atenas. E ali, irmãos, a cultura grega é uma cultura de muitos deuses, politeísta. E em determinado momento, ele viu um altar com um escrito ao Deus desconhecido. E ali, irmãos, ele aproveitou uma oportunidade para, entre aspas, encaixar o Evangelho. Entende? Então, a partir dali, daquele altar, daquela frase ao Deus desconhecido, ele aplicou, irmãos, e começou a pregar o Evangelho para, de alguma forma, mostrar: olha, vocês têm muitos deuses, eu vim falar desse aqui que vocês não conhecem. E é lógico, irmãos, que após eles receberem o Evangelho da Graça e serem ensinados a respeito do Evangelho do Reino, eles abandonariam os outros deuses, que na verdade não são deuses. Então, irmãos, hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aproveitando aquilo que Deus nos deu, que nós temos à disposição, para levar a palavra às pessoas. E isso também tem mudado, irmãos, a nossa realidade. Porque muitas vezes nós nos assemelhávamos aos judeus em sinagogas. Então nós permanecíamos apenas no local de reuniões, falando a palavra, e aí caso alguém convidasse uma outra pessoa, ou alguém entrasse, ouvisse a palavra, ele seria salvo. Então seriam as pessoas que tinham que vir até nós. E nós dificilmente íamos às pessoas.
Agora, irmãos, o que nós temos ouvido nesses últimos anos? Vamos sair às ruas, vamos orar pelas pessoas, vamos levar para elas a palavra de Deus. E graças a isso, irmãos, muitas pessoas têm sido salvas, têm recebido ajuda. Inclusive tem um trecho aqui falando sobre a comportagem, os comportores, página 7. Ali é realmente, irmãos, um viver de sacerdote, um viver separado, um viver em que a pessoa se consagra em levar a palavra. Veja, tenho admirado, página 7, segundo parágrafo, tenho admiração pelo modo de vida de nossos comportores, especialmente dos que estão no posto avançado de comportores, o PAC, nosso centro de aperfeiçoamento. Por meio deles, o Senhor nos tem mostrado como viver a realidade do que pregamos. Quem está no PAC sabe que a comportagem só funciona quando há a realidade no viver da igreja. Ela não funciona se for feita na carne, no homem natural ou por dinheiro. Por isso, esses irmãos buscam viver no Espírito. O grande segredo deles é seguir a direção da palavra profética, emergindo nela o tempo todo, pois creem que ela faz a obra de Deus. Essa palavra é o combustível que os impele a pregar o evangelho nas ruas, orar pelas pessoas e deixar em suas mãos livros sobre o evangelho do reino. Inclusive, irmãos, falando sobre imersão na palavra, nós temos hoje as casas de adolescentes, com os adolescentes realmente mergulhando na palavra, transcrevendo a palavra, e isso tem mudado a vida deles. E aqui, irmãos, eu vou contar uma experiência pessoal. E essa experiência, irmãos, veja só como é que são as coisas. Eu passei há muito tempo, muito antes de começar a se falar sobre essa questão da transcrição, de tudo, para você, falando isso para vocês perceberem, isso não é uma modinha, não é? Muito bem. Quando eu era criança praticamente, um adolescente, né? E eu estava sendo alfabetizado. Quando eu era criança, eu dava muito trabalho para os meus pais. Hoje você tem diversas formas de diagnosticar uma criança hiperativa. Naquela época, não. Naquela época, chegaram a me levar até em lugares acreditando que eu estava... eu vou dizer a palavra que eles falavam na época, que eu estava com encosto, não é? Porque eu era uma criança não só hiperativa, mas que dava muito trabalho, bagunçava, cheguei quase a colocar fogo na casa. E não tinha o que fazer, né? No pré, antes da primeira série, no pré, eu já havia sido expulso de 3 escolas. Então minha mãe realmente estava desesperada. E nessa época eu já ia a algumas reuniões, mas era criança e minha avó estava começando a reunir. E uma professora cristã, na primeira série, uma professora de português, já não dava mais jeito, já não tinha mais jeito, não tinha o que fazer comigo. Eu acabava a lição acabava a lição primeiro que todo mundo, só que aí eu acabava e ia bagunçar. Ela chegou para minha avó numa reunião de pais, né, e ela disse o seguinte, ela falou, olha, não tem condição com ele, se ele continuar assim vai ser expulso. Eu posso tentar fazer uma coisa? Aí minha avó falou, nós já estamos, né, tentamos de tudo, o que você quer fazer? Olha só a sabedoria dessa mulher. Ela pegou a Bíblia e ela me deu, irmãos, a Bíblia, e toda vez que eu acabava a lição, ela me dava a Bíblia e eu começava a transcrever, olha só, transcrever os versículos. E eu fazia isso toda a aula dessa professora. E eu era criança, então eu não lembro, não tenho muita lembrança disso, mas a minha avó diz que isso mudou completamente a minha pessoa, eu sendo criança, praticamente um adolescente, não é? Não me lembro naquela época quantos anos eu tinha, eu estava sendo alfabetizado, então devia ter por volta aí dos 8, 9 anos, não me recordo, mas ela falou que realmente me transformou, eu fiquei mais calmo, eu fiquei mais concentrado, e ela falava que aquilo que parecia que ficava me atormentando não me atormentava mais. Eu não me sinto muito à vontade de contar isso, né? Uma experiência pessoal, mas por que eu estou contando? Porque às vezes você é enganado e fala assim, isso é modinha, isso é coisa do momento, vou deixar meu filho ficar fazendo isso. Então estou te contando uma experiência de praticamente 30 anos atrás. Todo o contato, irmãos, que nós temos com a palavra de Deus, ele serve, irmãos, para nos encher, sendo nós crianças,
adolescentes, jovens, adultos, idosos. O que nós precisamos, irmãos, é ter contato com a palavra de Deus. Contato mesmo, a mergulhar. Não há palavra melhor do que essa, irmãos, imergir. Porque você às vezes está na reunião, está ouvindo a palavra de Deus, mas você não está mergulhado. Você não está imerso na palavra, você está pensando nas coisas lá de fora, naquilo que você tem que fazer, no time que está jogando, ou naquilo que vai passar na TV, ou você vai... Sabe, você está com a cabeça, às vezes está com a cabeça em problema, está com a cabeça em um monte de lugar. E aqui, eu não vou ler por causa do tempo, mas fala da experiência dos adolescentes, que eles já estão trocando as coisas desse mundo por causa da imersão na palavra, por causa dessas transcrições. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque estão se enchendo de Deus, enchendo do Espírito, que vem através da palavra. Então, não hesite em também fazer isso com o seu filho. Você vai perceber. Lógico, né? Não faça isso como um castigo. Aquela mulher, aquela professora teve a sabedoria de não colocar aquilo para mim como um castigo, mas como um desafio. E ela então me impulsionou a querer fazer aquilo de bom grado, aquela transcrição da Bíblia. E veja, irmãos, eu vou repetir, foi há tanto tempo atrás, e hoje o Senhor mostrando para nós, olha, esse aqui é um caminho para salvar os adolescentes, para salvar até os jovens, irmão. Não pense que porque você é jovem, jovens, principalmente em idade universitária, são muito atacados, porque eles precisam se abrir para receber muitas doutrinas que talvez eles vão precisar ali naquele momento, e essas doutrinas podem, ao invés de enchê-los, deles se encherem com o Espírito, eles podem se encher com essa doutrina e podem perder o caminho de Deus. Por isso, os jovens também precisam aprender a mergulhar na palavra de Deus, a imergir. Quer dizer, você está ali numa reunião ouvindo a palavra, você se concentra ao extremo. Até a gente hoje nas igrejas tem o costume de passar os versículos num telão. Isso é bom para os convidados. Mas para nós, irmãos, se nós não tomamos cuidado, nós ficamos relaxados. Nós só levamos a Bíblia como enfeite. E é muito bom quando você abre a Bíblia. Veja só, vou contar outra experiência rápida, né? Uma vez compartilhando uma palavra, eu falei um versículo e uma irmã, ela entendeu errado esse versículo. E ela abriu em outro versículo, outro trecho. E quando ela abriu em outro trecho, irmãos, depois ela compartilhou isso chorando. Ela disse que aquele trecho da palavra era Deus falando com ela, era tudo o que ela precisava ouvir naquela noite. Mas ela não tinha ouvido, porque eu não falei aquele trecho. Falei outra coisa. Então você percebe dela ter aberto a Bíblia. Entendido errado, mas aberto a Bíblia. Ela recebeu salvação. Por quê? Porque é a função da palavra de Deus, irmãos. Então leve a sua Bíblia também. Abra a sua Bíblia. Durante os dias, né, nós precisamos ter contato com a Bíblia, ter a leitura bíblica. Mergulhar, tem a palavra profética, a imersão, mas nunca deixe a Bíblia de lado. A leitura é importante, irmãos, para nós, cada vez mais, nos enchemos do Espírito. Então, eu resolvi contar essa experiência quando eu estava lendo, desfrutando do alimento diário dessa segunda-feira, que fala exatamente sobre um viver, irmãos, e a obra, não é, que está sendo feita hoje, para encorajar todos vocês que realmente aquilo que nós temos ouvido, irmãos, de fato é a palavra de Deus. Por quê? Se você prestar atenção, é exatamente o que acontece. O que é falado toma forma. O que é falado acontece. Só que qual é o problema? Muitas vezes acontece de uma maneira que nós não queremos. De uma maneira que às vezes toca aquilo, as bases que nós criamos, as bases muitas vezes da nossa religião. E precisamos tomar cuidado, irmãos, se nós não estamos fazendo da vida da igreja uma religião. Então essa palavra vem para nos ajudar a sair de qualquer coisa que nós construímos e que na verdade não é a vida da igreja. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página no canal do YouTube da igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.